Paz seja convosco, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Essas máscaras lindas, né, irmão? A beleza. É nóis. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 100, versículo 1 e 2. Nós vamos ler para iniciar esse culto de louvor, de adoração, né, diante do nosso Deus, porque Ele é digno, amém? Deus é digno, irmão? Aleluia. A palavra dele diz assim no Salmo 100, irmãos. É um convite que o salmista faz, né? Todos os moradores da terra, amém? Quem é morador da terra aí? Amém. Por enquanto, né, irmãos? No futuro morador do céu. Aleluia. A palavra diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Em outras versões diz todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém? Sabei que o Senhor é bom, irmãos, e eterna é a sua bondade. Você crê? As coisas que estão acontecendo nesse tempo, irmãos, como tudo nessa terra, nesse tempo, são passageiras, mas o amor de Deus é eterno. Você vai acreditar no que é passageiro ou no que é eterno? Então fala alto. Vou perguntar então para te ajudar. Você vai acreditar no que é passageiro ou no que é eterno? Aleluia. Irmãos, eu gostaria de orar nessa hora então, entregando a Deus tudo que nós vamos fazer aqui nessa manhã, esse culto agradável diante de Deus. E eu gostaria que você ficasse à vontade. Se você sentir vontade de se ajoelhar diante de Deus, faça isso. Você está diante do Pai. Se você sentir vontade de ficar de pé mesmo, sentado, como você quiser, sinta-se à vontade. Vocês também que estão nos assistindo de casa, também fique à vontade. Louve a Deus. O importante é que você louve a Deus, que você adore a Deus, e Ele vai derramar sobre a tua vida grandes bênçãos. Eu creio, irmãos, eu creio. Você crê? Então coloca a mão no teu coração e ora, coloca diante de Deus as tuas ansiedades e preocupações, tudo, porque o Senhor em tudo tem cuidado de nós, em tudo Ele tem cuidado das nossas vidas, irmãos, em cada detalhe, em cada momento, Deus tem cuidado. Talvez você não está enxergando, irmãos, mas eu quero dizer para você que não precisa você enxergar, porque Deus está agindo, Ele está agindo em teu favor, e bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. Esse é o bem-aventurado. Deus, no nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, eu oro, Deus, pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, o teu povo, como nós lemos na tua palavra, que é o teu pastoreio, Senhor, que são as tuas ovelhas, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, entregando cada um na tua presença agora, e nós queremos apresentar a ti cânticos, cânticos de louvor, cânticos de adoração, cânticos que bendizem o teu santo nome. Vem neste lugar, sinta-se à vontade em nosso meio. Tu és o Senhor, Tu és o Deus, Tu é a glória, Tu é a honra, Tu é a força. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Quantos creem que o amor de Jesus nos libertou? Você crê? Fala para o teu irmão aí do teu lado: o amor de Jesus nos libertou. Aleluia. Glória a Deus. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Quantos creem? Aplaude ao Senhor. Oh, aleluia! Com alegria cantemos. É real pra mim. Ele é real. É fiel a mim.
graça alcançou meu coração. És meu Salvador, és meu Salvador. O quê? Que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei. Darei com alegria que te encontrei. Eu cantarei que te encontrei. Trata com alegria agora, vai lá. Eu darei que te encontrei. O que você encontrou? Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Diga isso pra ele, diga com fé, aleluia. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Aleluia, é real pra mim, aleluia, Jesus, é fiel a mim. Quero ouvir você, igreja. Tua graça alcançou meu coração. Salvador, Ele nos libertou. Oh, aleluia. E o que você vai fazer? Cantar, cante, que te encontrei. Aleluia. Que te encontrei. Dá um brado de vitória. Eu bradarei que te encontrei. Cante, você que encontrou. Encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor. Teu amor me libertou. Teu amor me libertou. Teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. Teu amor me libertou. Teu amor me libertou. Teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. Teu amor me libertou. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. Aleluia! Eu posso pular com Jesus. Eu posso dançar com Jesus. Eu sou livre. Quem é livre, declare. Eu posso pular. Eu posso gritar. Porque eu sou livre. Porque teu amor me libertou. Teu amor me libertou. Cante, igreja. Mais forte ao Senhor. Teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. Aleluia. Aleluia, o Senhor é poderoso e forte. Dá Ele glória, dá Ele aleluias, dá Ele júbilos, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Amém, amém, irmãos, amém. Quantos aqui poderiam viver sem Jesus? Que pergunta, né, irmão? Mas vai que alguém levanta a mão e a gente já ora. Glória a Deus, irmãos. Deus é para nós como o ar que nós respiramos, amém? Poderia perguntar então para você consegue ficar quanto tempo sem respirar? Quanto tempo, irmão? Talvez um consiga ficar 30 segundos, outro 1 minuto, 2. Não sei quanto você consegue. Mas ficar sem Jesus a gente nunca pode, irmãos. Com os teus olhos fechados, começa a dizer para Ele: Senhor, você é o ar que eu respiro. Senhor, Tu és o ar que eu respiro, Senhor.
Eu não posso ficar sem Ti, Senhor, por 30 segundos, nem por um segundo, nem um milésimo. Fica conosco, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome de Deus. Meu respirar, este é o meu respirar. Diga a Ele. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo. Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Declare eu nada sou sem Ti. Jesus, nós não somos nada, perdido estou sem Ti. Perdido. Declare, este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Ele vive em você, o Espírito Santo. Aleluia. Este é o meu pão. Jesus é o teu pão. Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Aleluia. Eu estou perdido sem Ti, Senhor. Estou sem Ti, perdido. Só vozes e eu. Declare do fundo do teu coração. Jesus. Perdido estou sem Ti. Perdido.
Declare. Perdido estou. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou. Lá em cima, irmão, não tenha pressa de sair da presença de Deus. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que há tempo para todo propósito, e em cima dessa terra, debaixo desse céu, há um propósito, irmãos, para todo o tempo. E esse é o tempo que o Senhor está esperando o teu louvor, a adoração que sairá dos teus lábios, meu irmão. Quando você louva a Deus, as muralhas caem. Quando você louva a Deus, Ele te dá a vitória, irmão. Quando você louva a Deus, você diz para o diabo: você não tem poder contra a minha vida. Louve a Deus. Louve o Senhor. Amém? Agora eu quero que você louve Ele com as suas palmas, se assim você sentir. Aleluia. Deus abençoe, irmãos, a todos vocês. Passo a palavra ao bispo Ricardo. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja com todos, amém? Assente-se, por favor. Glória a Deus. Pode se assentar. Que bom que você está aqui na presença do Senhor. Que maravilhoso, né, queridos? Obrigado, louvor. Que Deus os abençoe. Que Deus use vocês cada vez mais. Hoje nós iniciamos, né, um novo tema para esse mês. Durante todo esse ano nós estamos falando de Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos. E cada mês nós temos um tema específico. E durante todo esse mês de maio nós vamos falar a respeito de libertação. Esse mês era o mês que nós faríamos o encontro com Deus. E nós sabemos a necessidade em nossas vidas de libertação. Só que muitas vezes quando as pessoas ouvem esse tema, liberte-se, já pensa em manifestação e toda aquela situação que a gente conhece, vive, né, no encontro com Deus. E sabe que também é necessário. Mas nós, queridos, somos homens e mulheres feitos de carne e sujeitos a muitas vezes a coisas que com o tempo vão se enraizando, coisas que vão aparecendo nas nossas vidas. E daí é preciso um tempo como esse, onde a gente para, onde a gente reconhece aquilo que não seria bom que tivesse em nós, e a gente começa a remover. Eu já usei esse exemplo por várias vezes e acho ele excepcional.
Geralmente temos jardins na frente da casa ou qualquer outro lugar no nosso terreno. E sempre, queridos, sempre, aonde tem um jardim, aonde tem terra, você vai ver aquelas folhinhas que nascem sem plantar. Muitos chamam de pragas. Tem o trevinho, tem aquele outro que tem aquele espinho doído. Quando seca, você pisa, aquele espinho gruda tudo no teu pé. Mas o que eu quero que você entenda, aquilo lá não é plantado. Aquilo lá não é semeado. Aquilo ali é algo que nasce. Pela natureza terrena, aquela praga, aqueles matinhos ali nascem. Então, se nós queremos um jardim bem cuidado, nós temos que começar a limpar. Eu não sei se alguém já viu, mas é necessário muitas vezes que toda a grama seja removida e replantada. Se deixar com que aquilo espalhe a um ponto que não dê mais para tirar. E existem situações na nossa vida que não são diferentes. Começam a nascer muitas vezes picuinhas, coisas que vêm trazendo tristeza, medo, depressão. Então é necessário que num mês como esse, nós vamos aqui abordar 4 temas, falando a respeito de coisas que nós precisamos nos libertar. Então que você fique aberto a isso. Amém? Que você entenda que é algo necessário. Que é algo que nós precisamos viver, é algo que nós precisamos passar. E como nós entendemos isso? Um exemplo claro, quando passamos por uma situação como o Brasil tem passado, o mundo inteiro tem passado por uma situação difícil. E aí nós conseguimos ver na vida das pessoas coisas que precisam ser mudadas, coisas que precisam ser melhoradas, coisas que nós precisamos de alguma maneira trazer mais de Deus, mais do Espírito de Deus para a nossa vida e menos da nossa carne. Porque tudo isso que eu falei aqui em relação ao jardim, em relação àquelas pragas, em relação àquelas coisas que nascem, elas são algo terreno, algo que nasce na terra, que não precisa ser plantado e não precisa ser cuidado. E também em nós, na nossa carne, se nós não cuidarmos, começam a nascer coisas que nós não plantamos. Eu tenho certeza que ninguém planta aqui uma raiz de amargura, ninguém planta aqui ódio, ninguém planta aqui pavor, ninguém aqui vai plantar no seu próprio coração tristeza. Mas então da onde isso vem? Vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. Eu quero aqui fazer uma introdução. Como eu já divulguei, né, nos nossos grupos, hoje nós vamos falar a respeito do medo. E eu poderia começar perguntando para você: você tem medo? Eu tenho medo. Eu tenho medo. E eu creio que todos nós nascemos com esse sentimento. E eu não posso dizer que o medo é um sentimento mau sem a gente conhecer, sem a gente explicar, sem a gente entender um pouco sobre o medo. Que tipo de medo existe? Medo de altura? Quando você se aproxima de uma sacada que não tem aquele corrimão, uma escada, quando você se aproxima de um lugar alto e aquele lugar não te dá segurança, pessoas têm medo de altura, até mesmo não tendo a sacada, a janela, tem pessoas que têm muito medo de altura, tem pessoas que têm medo de velocidade. Quando atinge uma determinada velocidade, seja num carro, numa moto, aquela pessoa fica apavorada, aquilo começa a trazer medo. Parques de diversão. Quem aí tem medo, né? O medo da montanha-russa, o medo de tantos brinquedos. Em Santa Catarina tem aquela Big Tower, né, no Beto Carreiro. Aquilo é assustador, queridos, eu já fui.
99% das pessoas temem sem ir. Eu fui, dá medo. E tantos outros. Poderia citar aqui medo de animais. Animais selvagens, peçonhentos, animais, queridos, animais como muitas vezes um simples cachorro de estimação. Nós temos lá em casa um labrador, é a Mel, e ela é dócil, irmãos, ela é doce, ela parece um gatinho, não parece um cachorro. E tem algumas pessoas que vão lá em casa e ficam apavorados quando vem o cachorro. Medo. Medo de cobra, de aranha. Dá medo, não dá, irmãos? Você está num lugar lá e você vê um animal diferente, uma aranha mesmo, uma cobra, depende de um lugar. Você não fica assustado, você não fica... É medo. E eu já vou falar sobre esse medo. Medo de água. Quando o lugar é muito fundo, você sabe que tem correnteza. Eu não sei quem já teve a experiência de quem sabe pular num lugar ou estar brincando num lugar e de repente saber que aquele lugar é um lugar fundo, é um lugar perigoso, ou ser pego por uma correnteza. Medo do escuro. Quem aí tem medo do escuro? Tem pessoas que têm medo do escuro. Pastor, mas o escuro é normal. O escuro é bom para dormir, para descansar. Tem pessoas que têm medo. Pessoas que têm medo de ficar sozinho. A pessoa não fica sozinha de maneira nenhuma, ela tem que ter alguém perto dela. Pessoas que têm medo de avião. Pessoas que têm medo de morrer. Há pessoas que têm medo de doença. Eu já vi pessoa que diz que quer ser missionário, mas tem medo de doença. Então não seja missionário, irmão. Missionário ele pode ir para um lugar, para a África, para a Ásia, pode pegar tantos tipos de doenças, febre amarela, malária e tantas outras coisas que o missionário muitas vezes pega, dengue. Pessoas que têm um medo, que tem que ter mesmo, que é o medo de pecar contra Deus. Pastor, mas todos nós somos pecadores. Amém, queridos? Mas isso tem que gerar um temor, um tremor dentro de nós, porque o pecado, ele é algo que também pode chegar como algo simples, que não tem nada a ver na tua vida, e destruir a tua vida. Eu sempre digo que um dos meus maiores medos é pecar contra Deus. Uma das minhas maiores preocupações, queridos, é pecar e falhar contra Deus. Eu queria dizer que desses medos aqui, irmãos, qual foram citados, a maioria deles são medos naturais. São medos que nos trazem uma proteção. Eu não sei quem já viu, né, quem já teve a oportunidade de acompanhar isso. Uma criança numa escada. O pai e a mãe estão quase desesperados, estão quase morrendo. E ela está. E ela quer subir na escada. E sobe um degrau, e sobe outro degrau. E o pai e a mãe estão ali que está apavorado e o bebezinho está. Ela não tem medo. E não é perigoso, queridos? Porque se ela estivesse ali sem a supervisão de alguém, imagine uma queda. Então esse medo, aquele pavor, não, mas o medo que muitos têm de altura, de lugares altos, perigosos, é uma proteção do teu organismo para você não... Imagine se ninguém tivesse medo, quão perigoso não seria, quantas quedas a mais nós não viríamos. Existem pessoas que vivem desafiando o medo. Pessoa que para ela buscar adrenalina, ela tem que passar medo. Aquilo que é apavorante para os outros, ela faz como se fosse algo legal. Por exemplo, né, queridos, a velocidade, né? Nós vemos tantas pessoas brincando, tentando quebrar recordes e tantas coisas. Mas aquele medo que nós temos é para nos proteger. Porque a partir do momento que você começa a viver aquela adrenalina e você começa a viver aquele pavor,
você automaticamente desacelera, você tira o pé, porque você sabe que aquilo ali vai te trazer algo terrível. Aí o perigo das pessoas que dirigem sob efeito de bebida. Ela perde o raciocínio, ela perde o medo, ela perde aquele temor, e daí ela acelera, ela não está nem aí. E daí você vê na segunda-feira, o resultado do final de semana do que acontece. Porque esse medo é um medo preciso. O medo, como eu falei, de animais. Imagine se você não tivesse medo, chega perto de um cavalão lá, o bicho dá um coice e te joga longe, porque você não tem medo. Tem que ter medo. Tem que se cuidar, tem que ter cuidado. Imagine uma criança que não tem medo de nada, uma aranha andando, ela vai lá e vai querer pegar a criança, brincar com o bichinho. Eu lembro que quando criança eu fui internado, com o corpo tudo cheio de bolinha, porque eu morava num lugar onde tinha mangue, e eu ia lá e ficava brincando, pegando caranguejo na mão e bichinho. E aquilo me deu uma alergia terrível. Agora imagine se fosse um bicho venenoso. Então nós temos que ter sim medo, nós temos que ter sim cuidado com esse tipo de coisa. E isso é para nos proteger. Imagine, queridos, quantas tragédias teriam por pessoas que não têm nenhum tipo de medo. Pessoas que abusassem, existem, né? Pessoas que abusam e acabam tendo problemas, mas o medo, esse medo natural que eu acabei de dizer, ele serve para nos proteger. Ele é uma maneira que nós temos de nos cuidar. Porém, irmãos, eu queria falar um pouco mais, não a respeito só desse medo natural, mas o medo que vai além disso daqui, que é aquele que começa a nos apavorar. É aquilo que começa a gerar pânico, é aquilo que tira a paz das pessoas, é aquilo que tira o sono das pessoas, é aquilo que faz muitas vezes as pessoas se tornarem depressivas. E queridos, eu quero dizer para você, o medo, ele é alimentado. Você não levanta de manhã e, acordei com medo hoje. Não. Eu vou dar um exemplo, né? Eu falei aqui de parques. Você vai num brinquedo para gerar medo, num parque de diversão. Ele começa a te preparar. Ele começa a te alimentar os medos devagar. Ele começa a jogar informações na tua mente, e aquela informação vai preparando você para algo, e quando chega num determinado ponto, você está apavorado. Você não vai ver uma montanha-russa que ela já começa no loop, não. É aquela subida terrível, né, queridos? E ali a tua mente já começa a imaginar, esse negócio vai despencar. E ali a tua mente já começa a pensar, queridos, e ali você já começa a ficar apavorado, aquilo vai... E clec, 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 clec. Daqui a pouco aquilo dispara. E assim, é um medo muitas vezes para criar pânico nas nossas vidas. E queridos, eu vou dizer algo para vocês. Nós precisamos estar mais firmados em Deus do que nunca. Mais firmados em oração do que nunca. Porque eu não sei qual é o propósito, mas hoje a mídia, os vídeos que nós recebemos, tudo tenta nos colocar medo, nos colocar pavor. Existem pessoas que estão nos seus lares totalmente travados de medo. E queridos, por favor, eu nunca quero que seja confundido o medo natural que gera o cuidado. Se diz para você, você precisa se cuidar. Vivemos um momento difícil. Você precisa usar o álcool gel. Você precisa lavar as mãos 30 vezes por dia. Lave. Precisa colocar máscara. Você que vai trabalhar, você que não está conseguindo ficar parado, use a máscara. Faça aquilo que é necessário fazer. Se cuide. Mas não deixe que um pavor entre no teu coração.
Não se torne uma pessoa apavorada, desesperada, porque, irmãos, a pessoa, quando ela é uma pessoa que ela está num estado de nervo, até aquelas coisas mais fáceis, mais simples que ela poderia fazer, se torna algo impossível. Eu queria falar hoje um pouco a respeito do resultado. O resultado de uma atitude de medo e o resultado de uma atitude de coragem. Quando nós fazemos algo com coragem, quando nós fazemos algo e não estamos colocando em xeque nenhum cuidado, nós só estamos falando de coragem e de medo ou covardia. O medo gera atitudes covardes. O medo gera posição de covardia. Ai, eu tenho tanto medo, tanto pavor daquela determinada. Mas você já passou por ela? Não. De alguma maneira você alimentou na tua mente um medo tão grande, um pavor tão grande de algo que você nem sabe o que é. Lembrando que o medo precisa ser alimentado. E a palavra do Senhor diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, e sim de ousadia. Você deve ser ousado. Mais um ponto que eu gostaria de frisar antes de entrar na mensagem. Temos que ter muito cuidado com aquilo que nós tememos. Temos que ter muito cuidado. Temos que nos preocupar? Sim. Temos que ser cuidadosos? Sim. Mas entre você ser cuidadoso, entre você se preocupar, porém tudo confiando em Deus, e você achar que está no teu controle, você achar que as coisas acontecem por causa do teu temor, tenha muito cuidado com isso. A Bíblia diz, irmãos, para ser mais direto, Jó disse assim: aquilo que temi me sobreveio. Sabe o que aconteceu com Jó? A luta de Jó, a dificuldade, as perdas de Jó. Jó temia por isso. Aquilo que eu temi me sobreveio. Jó 3, o 25 e o 26 explica isso. Cuidado, irmãos. E eu posso até dizer um pouco o porquê disso. Porque muitas vezes aquilo que nós tememos, nós acabamos deixando que isso se entenda. E muitas vezes até gerando blasfêmia. Qual que era o medo do povo no deserto, quando eles estavam atravessando para a terra prometida? Morrer no deserto. E o que eles viviam falando? Quando não tinha água, eles diziam: o Senhor nos trouxe para morrer nesse deserto. Quando eles não tinham mais a carne, eles estavam com saudade da carne, porque eles só comiam pão que decaía do céu todo dia. O Senhor nos trouxe para morrer no deserto. O que aconteceu com o povo, irmãos? Morreu no deserto. Toda aquela geração que blasfemava. Cuidado, queridos. Porque talvez você tenha um medo, você tenha um receio, e você começa meio que sem querer profetizar isso. Eu vou morrer solteiro, porque não tem jeito. O desemprego terrível, e agora o que eu vou fazer? Aonde está a tua confiança? Aonde está a tua confiança? Irmãos, a atitude de covardia, ela não nos leva a lugar nenhum. A atitude de medo só faz nos perder as oportunidades.
Ninguém vai viver um sobrenatural de Deus vivendo com atitudes covardes. Você não vai ver um covarde viver uma atitude sobrenatural. Você não vai ver um covarde viver um milagre de Deus. Você não vai ver um covarde viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Sabe por quê? Porque os covardes desistem. Porque os covardes param no meio do caminho. Certa vez eu ouvi uma frase, na época da noite dos vencedores, eu usava muito essa frase. Existem dois tipos de pessoas: os vencedores e os que desistem. E os que desistem, e os covardes, e os medrosos. Que Deus nos ajude, queridos, a ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, porém não se vê. Fé não é apalpável. Se alguém falou para você que fé é apalpável, se alguém falou para você que fé é aquilo que eu consigo ver, irmãos, então tem alguma coisa de errado com isso que foi falado. Porque a fé é o poder de você crer em algo que você não vê, mas você crê. A palavra do Senhor diz: como pode me ser esperança algo que eu estou vendo? Eu queria ler com vocês o livro de Daniel. O livro de Daniel, capítulo 6, conta uma história linda da vida do Daniel. E aqui nós vamos conversar um pouco sobre atitudes de coragem, atitudes que fazem a diferença no resultado final na vida de quem está vivendo. Daniel 6. Queridos, eu faço aqui um pedido aos líderes de célula, que depois leiam o capítulo 6 inteiro do livro de Daniel. Você que pode na tua casa, nós temos tempo, leia Daniel 6 completo. Devido ao nosso tempo, e temos bastante coisa aqui para falar, nós vamos ler alguns pontos. Mas eu quero ler com você para nós darmos início o versículo 7 do capítulo 6 de Daniel, que diz assim: todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes, capitães e governadores tomaram o conselho a fim de estabelecer um edito real, que em algumas traduções aí, uma palavra talvez bem conhecida para você nesse momento, um decreto, estabelecerem um decreto e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição qualquer a Deus com D minúsculo, ou a qualquer homem, que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Feche os teus olhos. Deus, no nome de Jesus, esta é a tua palavra, Pai. Deus, que possamos viver aquilo que a tua palavra tem para as nossas vidas, não aquilo que o mundo diz, não aquilo que a mídia diz, não aquilo que as pessoas tentam dizer a nosso respeito, mas nós queremos viver aquilo que a tua palavra diz para nós. A tua palavra é o nosso alimento espiritual, e eu peço, Deus, no nome de Jesus, que ela venha de encontro com a necessidade de cada um neste dia. Aquilo que precisamos ouvir, ser alimentados, ser ministrado, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo neste lugar. Fala conosco, ministra cada coração neste dia. Amém. Amém. Eu vou tentar aqui, queridos, fazer um resumo. Existia o reinado, falamos aqui do reinado do rei Dário. E o rei Dário tinha levantado 120 pessoas, algumas traduções chamam de presidentes. 120 pessoas que eram o grupo de elite dele, eu creio que eram os líderes de célula dele.
E daí tinha 3 que eram os mais chegados ainda, os líderes de rede. E entre esses 3 estava Daniel. E a história conta, né? Depois eu vou ler alguns pontos da vida de Daniel no início ali, porque eu tenho mais algo para falar sobre Daniel. Mas a história conta, queridos, que Daniel, ele se destacava de uma tal maneira. Daniel, ele era um camarada tão bem visto aos olhos do rei, que o rei tinha o pensamento em colocar ele para cuidar de todos. Ele se tornar o direto do rei, o governador do rei. Só que aqueles 120 presidentes e os 2, né, que junto com ele formavam os 3, lado a lado com o rei, não gostaram da ideia. Não gostaram da ideia. E tiveram um pensamento para prejudicar Daniel. Tiveram um pensamento para derrubar Daniel, né? A política sendo política. E começaram a pensar como nós vamos derrubá-lo. O que nós vamos fazer para prejudicar esse homem? Eu creio que um deles lá teve uma imaginação fértil. Contra ele não vamos achar nada, mas podemos fazer algo que coloque em xeque, né? que traga algum conflito ao Deus que ele segue, o amor dele por Deus. E então tiveram uma ideia, e foi o que nós acabamos de ler no verso 7, e todos eles se reuniram e falaram: a partir de hoje o rei vai assinar um decreto. Está totalmente proibido que alguém ore, que alguém faça qualquer tipo de petição a qualquer Deus, aqui um Deus com D minúsculo, porque eles tinham muitos deuses, né? Então, aquele que fizesse isso, aquele que orasse, aquele que de alguma maneira fizesse um pedido a Deus ou a homens, que não fosse o rei, seria lançado nas covas dos leões. E queridos, Daniel tinha medo? Tinha, irmãos. Tinha medo, como eu, como você. Tinha receios, tinha dúvidas. Daniel tinha medo. Porém, Daniel não era um covarde. Daniel não vivia debaixo daquele medo. Mas Daniel tinha um propósito com Deus. E o primeiro ponto, queridos, o medo nunca pode nos impedir de viver os nossos propósitos com Deus. O medo, seja ele qual for, nunca pode impedir você de viver o teu propósito com Deus. Falaram que estava proibido. Se você for ver o verso 11, Daniel pega e vai para a casa dele, se tranca na casa dele. Daniel não queria desafiar ninguém. Daniel não queria problema com ninguém, queridos. Ele só queria adorar o Deus dele como ele fazia 3 vezes ao dia. Ele só queria orar, ele só queria abrir o coração dele para Deus. Eu falei aqui sobre ter medo de cachorro, né, irmãos? Eu também tenho medo. Existe uma raça de cachorro chamado Rottweiler, irmãos. Aquele animal, você chega perto dele assim, ele chega babado. Agora imagina um leão. Quantas vezes será mais furioso, é? Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes no zoológico de Curitiba. E às vezes você está andando ali por trás da jaula dos leões ali. E aquele bicho dá aquele grito dele, dá aquele... O que é aquilo, irmãos? Só aquele grito do animal que você já fica...
Agora você imagine, queridos, você saber que se você for orar, se você falar que você vai confiar em Deus, se você for dobrar o teu joelho, um animal daquele pode estar te esperando. E talvez você pense, pastor, mas isso aí é muito... É uma realidade, queridos. É uma realidade. E todos os dias, talvez, todas as semanas, todos os meses, nós temos atitudes. Ou nós temos a oportunidade de mostrar uma atitude, ou de continuar firme com Deus, ou de se acovardar, por causa dos determinados leões que são levantados. A Bíblia ela sempre usa o leão como uma desculpa. Tem um provérbio que ele diz que o que não gosta de trabalhar, eu não vou usar o termo que está na Bíblia, mas aquele que não gosta de trabalhar, ele diz que tem um leão lá na esquina que ele não pode sair. E certa vez eu contei isso para um amigo. Ele não é cristão, mas cada vez que alguém dava uma desculpa, cada vez que alguém dava uma desculpa para ele, ele dizia, ó, está colocando leão. E Daniel podia dizer, não, eu não vou orar, tem um leão. Tem uma cova com leões. Ele podia dizer assim, não, eu não vou. Mas eu digo para você, os medos, eles não podem nos impedir. Eles não podem nos impedir, queridos, de cumprirmos os nossos propósitos. O medo não pode fazer com que você deixe de orar. O medo não pode fazer com que você deixe de ser fiel a Deus. O medo, o pavor não pode fazer de maneira nenhuma com que você deixe de adorar, deixe de buscar, que você viva aquilo que você sempre viveu. Quantas pessoas têm deixado Deus nesses dias de pandemia? Quantas pessoas têm se preocupado com tantas outras coisas? Irmãos, a igreja ficou todo o período aberta e sempre os finais de semana eu estava aqui. E agora diminuiu o movimento, mas nos primeiros dias, nas primeiras semanas, parecia que os caras iam sair com carreta de coisas de dentro desse mercado. Tantas pessoas apavoradas. E eu pensava isso, a Dani um dia estava aqui na igreja, ela pensou isso também, Deus ministrou isso no coração dele. As pessoas estão tão preocupadas com alimento, com físico. Mas ninguém está nem aí com o mais importante, com o espiritual, com estar bem com Deus, com continuar cumprindo os propósitos com Deus. Irmãos, o medo não pode ser na tua vida de maneira nenhuma um impedimento para você adorar a Deus. Segundo ponto, não tema fazer algo para Deus. Não tema fazer algo para Deus. Se o que você está fazendo é para Deus, não tema, queridos, não tema. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Se você está sendo perseguido, quem sabe tem alguém da tua família falando um monte de besteira, quem sabe tem pessoas falando coisas para você, Deus cuida de você. Você é bem-aventurado por isso. A palavra do Senhor diz, bem-aventurado você será quando for perseguido, caluniado ou coisa parecida por causa de mim. Antes de nós, os profetas que vieram antes de nós também foram caluniados. O Senhor Jesus foi perseguido, foi caluniado. Todo final de ano nós passamos pela campanha, dos céus abertos. É um tempo precioso para todas as nossas igrejas, onde realmente nós vemos os céus abertos e as bênçãos do Senhor. Mas tem gente que não gosta de ser perseguido, tem gente que tem medo de ser perseguido, tem gente que tem medo
mas quer ver os céus abertos. Se você for olhar no livro de Atos, no capítulo 7, 55, você vai ver o primeiro mártir, Estevão, um diácono, sendo perseguido. No momento onde ele está ameaçado, perseguido, para ser apedrejado, a Bíblia diz que ele cai de joelho, cheio do Espírito Santo, olha para os céus e vê os céus abertos, e vê Jesus sentado à direita de Deus Pai. Se o que você está fazendo é para a honra e a glória de Deus, não temas. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da tua casa. Ele está cuidando da tua família. Irmãos, eu não quero de maneira nenhuma nunca gerar nada nas pessoas do tipo inconsequente. Mas eu tinha uma vida tão fora da realidade lá atrás. Eu fazia coisas tão absurdas. E Deus me livrou de tudo aquilo. Agora, será que hoje eu vou achar, pastor, que Deus me livrou de tudo aquilo para me trazer aqui, para eu de qualquer maneira sofrer uma consequência por estar fazendo alguma coisa por Ele? Se for, glória a Deus, irmãos. Eu não sei se eu estou conseguindo se fazer entendido. Se o que nós fazemos está sendo para adorar a Deus, se o que nós estamos fazendo é porque temos um compromisso com Deus, se o que nós estamos fazendo é porque estamos de alguma maneira adorando, engrandecendo, bendizendo o nome de Deus, Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós. Eu preciso caminhar aqui, queridos. O verso 20 e o 23... vou ler com vocês, do 20 ao 23. Aqui, só para entendermos o contexto, Daniel, no 10, como eu falei, ele foi orar. Os camaradas deram uma maneira de vigiar uma fresta na janela dele. E o judeu, ele tinha o costume de orar direcionado, né, para Jerusalém. Então os camaradas olharam uma brecha lá na janela dele e o denunciaram, e ele foi lançado, por mais que era totalmente contra a vontade do rei. A Bíblia diz, o verso 9, que o rei não comeu, ele jejuou na noite em que Daniel ficou na cova dos leões. Tamanho era o amor que o rei tinha por ele. E o verso 20, então, do 20 ao 23, conta o que aconteceu com aquele camarada dentro da cova dos leões. Lê desde o 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Rei Dário, queridos. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: servo do Deus vivo, dar-se-á o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, para que não me achasse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, o rei, não tenho cometido delito algum. O 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim que foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Irmãos, cova dos leões.
você imagine ser lançado numa cova com leões famintos. O que é teu medo mesmo? Qual que é a nossa preocupação mesmo? Terceiro ponto, queridos. Conhecer a Deus o bastante para saber que Ele nunca vai se equivocar em suas promessas. O problema é que a gente não conhece o Deus o qual a gente serve o bastante para não colocar dúvida, para entender que Ele nunca vai se equivocar. Deus nunca vai estar equivocado. Deus nunca vai errar. Deus nunca vai falhar. Podem até tramar contra a pessoa, podem até fazer o possível para tentar nos prejudicar, difamar, caluniar, mas Deus nunca vai se equivocar, queridos. Se Ele diz que Ele cuida de você, se Ele diz que Ele cuida da tua casa, se Ele diz não temas, fique tranquilo, porque Ele está no controle. O problema é que nós temos que conhecer Deus o bastante. Daniel mostrou que ele conhecia Deus. Sabe, queridos, eu nem vou ler essa parte aqui. Vai aparecer na Tribuna do Paraná em breve. A Bíblia diz que a partir do momento que ele tirou Daniel, ele pegou a família dos caras que tramaram contra Daniel e todos juntos jogou lá para dentro da cova. Mal eles chegaram lá, a Bíblia diz que os leões esmigalharam os ossos daquelas pessoas. Como eu falei, vai estar na tribuna. E não é sobre isso que eu quero falar, queridos. Longe de mim, é só para entendermos, porque senão algum sábio pode dizer que os leões estavam sem fome naquele dia. É o cuidado de Deus, queridos. É o cuidado de Deus. O que nós fizemos com aquela parte onde Jesus fala que faríamos tudo aquilo que Ele fez e coisas maiores ainda. Pisaríamos em serpentes, escorpiões, tomaríamos algo mortífero e não nos faria danos nenhum. O que nós fizemos com essa parte da Bíblia? E não estou falando aqui que não devemos nos cuidar, que não devemos estar submissos a tudo aquilo que nos for pedido. Mas eu estou falando sobre pânico, estou falando sobre o medo gerado, que tem feito com que pessoas não durmam à noite, que tem feito com que pessoas chorem de preocupação pelos seus queridos. O mundo está vivendo um momento de terror. Pastor, mas isso não é normal? Claro que é normal. Agora você é a luz da terra e sal do mundo. Eu tenho que ser luz da terra e sal do mundo. Eu tenho que fazer a diferença. Aonde existe o medo, aonde existe a tristeza, eu tenho que trazer a esperança. Mas para isso eu tenho que conhecer a Deus como Daniel conhecia. Para isso eu tenho que saber que eu sirvo um Deus como Daniel conhecia. Se você for ler o verso 26 depois, queridos, você vai ver que a partir daquele momento, esse é um outro ponto, quando você se coloca com ousadia, quando você se coloca como alguém que faz a diferença em um lugar, queridos, quando você diz eu vou orar, quando você diz eu creio que Deus é poderoso para mudar a vida, a família, depois que tiver restauração naquela família, aquela família inteira vai adorar o Deus. Por causa que você mostrou para eles que Deus era poderoso para isso. A Bíblia diz no verso 26, queridos, do capítulo 6 de Daniel, que todos adoraram a Deus. O rei fez um novo decreto, dizendo a partir de hoje, todo mundo vai adorar o Deus de Daniel, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso. Aleluia! Aleluia! E é isso que Deus vai fazer nas nossas famílias, nas nossas casas, através da nossa vida.
quando nós mostrarmos que nós respeitamos, nos cuidamos, mas que nós cremos, mas que nós sabemos que Deus ainda está no controle, mas que nós sabemos que nada vai nos parar, nada vai nos impedir, nada vai nos impedir de adorar a Deus. E a gente canta isso tão bonitinho. Meu Deus, será que um dia as pessoas vão adorar a Deus por nós, para a nossa atitude de ousadia? Ou será que um dia as pessoas vão usar da nossa fraqueza, da nossa covardia para blasfemar contra Deus? Ué, cadê os crentes? Cadê? Cadê os caras que oravam? Cadê os caras que ficavam numa chácara para encontro com Deus, expulsava, orava e voltava tudo cheio? A nossa atitude, ela tem duas situações. Ou ela adora, louva e faz com que todos adorem. Ou ela traz vergonha. Ou ela traz decepção. Mas isso só vai ser entendido através do tanto que nós conhecemos a Deus. Porque Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O mesmo Deus de Daniel. Ele é o nosso Deus. É o mesmo Deus. Ele é poderoso para nos livrar de cova dos leões, para nos livrar de fornalha, para nos livrar de virose, seja qual for o cão. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Eu quero finalizar, queridos. Quero finalizar chamando tua atenção para algo muito importante. Depois do deserto, vem a terra prometida. Amém? Depois do deserto vem a terra prometida. Depois da seca terrível, vem a abundante chuva. Na palavra de Deus. Depois de 3 anos e meio de seca terrível, o homem de Deus orou e veio abundante chuva. Depois da tempestade, do pavor, do medo, veio a bonança. Veio a paz, veio a calmaria. O que eu quero dizer para você, irmãos? Olhem aqui para mim, por favor, estou encerrando. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E depois que tudo isso passar, você vai olhar para você e vai dizer: Deus, eu orei como nunca. Deus, eu continuei falando do teu amor, seja por WhatsApp, por Zoom, por online. Eu continuei falando do teu amor. Deus, eu continuei ouvindo a tua palavra e tendo ela no meu coração. Deus, eu continuei. Eu tive as preocupações, eu tive os cuidados necessários, mas nada me afastou do meu propósito com o Senhor, nada me impediu de fazer aquilo que eu sempre fiz, porque eu sei que o propósito é muito maior que qualquer outra coisa, porque eu sei o Deus o qual eu confio. Tudo isso vai passar, queridos. E qual vai ser o teu pensamento depois que tudo isso passe? Qual vai ser o teu pensamento? Puxa vida, desisti de novo. Parei isso, parei aquilo. Deixei de orar de novo. Esfriei espiritualmente. Puxa vida. Meu Deus, eu nunca consigo firmar. Qual vai ser o teu pensamento? Tá, coloca lá para nós Apocalipse 21.
Verso 8. Todos nós sabemos que Apocalipse fala do final. Fala do final, fala da nossa herança. Fala sobre vida eterna. E também fala sobre um lugar que haverá fogo e enxofre. E diz assim essa palavra: quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você viu que o primeiro da lista desses camaradas aí que vão para o inferno são os medrosos? Agora você entende por que Deus se deu um espírito de ousadia e não de covardia? Agora você entende porque eu iniciei falando que existem sim medos que são necessários, medos que são uma natureza para um cuidado de nós. Mas o pavor, o medo, na tradução aqui da minha Bíblia fala os covardes. Em algumas traduções falam os tímidos. E eu prefiro ficar com essa tradução, os covardes. Os covardes, sabe quem é covarde, irmão? É aquele que deixa de fazer aquilo que fazia por medo. E se você deixar de ir numa montanha russa porque você ficou com medo, irmãos, beleza, não tem problema nenhum. Você não confiou naquela estrutura, nem quem construiu aquela estrutura. Eu não confio, eu não sei se esse negócio vai amarrar mesmo. A gente inventa um monte de desculpa, né, irmãos? Eu não sei se esse negócio é firme mesmo. Faz 10 anos que está ali, não sai do trilho, mas vai que esse negócio escapa. Mas não tem problema nenhum, irmãos. Mostra que você não confiou no cara que fez aquilo ali. Agora, se você deixar de viver os teus propósitos com Deus, se você deixar de viver, de ser a mesma pessoa que você era com Deus, antes de tudo que tem acontecido, aí está dizendo que você não confia em Deus. Para dizer que Ele pode livrar você da cova dos leões, da cova dos... seja o que for. Fique-se de pé. Se coloque de pé, por favor. Feche os teus olhos. Receba essa palavra no teu coração. Deus continua sendo Deus. Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, de José, de Daniel, do Ricardo, do Rubens, do Everton, da Flávia, da Duda, da Isa, da Ana, do Gustavo, da Vanessa, da Ana Paula, da Mari. Ele é o mesmo Deus. Ele não deixou de ser Deus. Eu quero orar. E quero pedir que você coloque a mão no teu coração aí no teu lugar. E quem sabe você ouviu essa palavra e você não precisa falar isso para mim, mas você tem tido atitude de covarde. Você tem tido uma atitude de covardia, de desistência, de murmuração. O covarde, ele sempre murmura, né, queridos? Ele sempre tem que reclamar, ele sempre tem que colocar a culpa em alguém.
Mas nessa manhã eu quero orar e pedir para Deus unção de ousadia. Unção de ousadia, total confiança no Senhor. Que Deus nos leve a conhecê-lo. Que Deus nos leve a entender que Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, eu coloco cada vida aqui presente. Aqueles que estão, quem sabe, nas suas casas, participando da ceia. Deus, que no nome de Jesus, ó Pai, todo pavor, todo medo, além do natural, todo medo que tenta nos trazer atitude de covardes, todo medo que nos faz pensar em desistir, que nos faz pensar em simplesmente travar, eu oro e peço no nome de Jesus, que o Senhor coloque nessas vidas uma unção de ousadia, que o Senhor coloque no coração deles a autoridade do Senhor, a autoridade que o Senhor falou para nós, que no Teu nome faríamos coisas maiores ainda, que no Teu nome pisaríamos em serpentes, escorpiões, se tomássemos algo mortífero, nada nos causará dano, porque é no nome do Senhor Jesus, que a autoridade do Senhor Jesus seja sobre a nossa vida, seja sobre a nossa família. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está cuidando da nossa casa. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é Deus, não há outro como Ti, não existe nada além do Senhor. E é essa autoridade que nós pedimos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, se alguém entrou aqui desanimado, fraco, amedrontado, que nesse momento o Espírito de Deus seja sobre a vida e sobre o coração dele. E que ele saia daqui nessa manhã, ousado no Senhor. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muda a tua postura agora. Se você estava só reclamando, para de reclamar. Começa a agradecer. Tá bom? Vou dar uma ideia para vocês. A hora que você sentir vontade de murmurar, de reclamar, vai orar. Sabe por que Daniel não tinha tempo de murmurar? Porque ele orava 3 vezes por dia. E era oração, irmãos. Era 3 vezes por dia. Sente-se, por favor. Eu já vou encerrar. Nós ainda vamos participar da ceia. Mas eu preciso fazer algo muito importante aqui. E eu vou pegar um gancho aqui na vida de Daniel. Querido, se você for ler o verso 3, os camaradas estavam tramando contra Daniel. Olha o verso 3, diz assim: então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava em constituí-lo sobre todos os reinos. Eu quero chamar a atenção para 2 coisas aqui no início na vida de Daniel. A primeira, espírito de excelência. Olha que coisa linda. Sobre a vida de Daniel tinha um espírito de excelência. Tudo que Daniel fazia era excelente. E por isso aquele rei então queria constituir Daniel como o líder mor ali junto a ele, porque tinha um espírito de excelência nele. E eu quero chamar a tua atenção, líder, nessa manhã. Seja líder da tua casa, da tua família. O que você faz? Há espírito de excelência? Quando você faz algo, você faz com espírito de excelência, ou você faz tudo de qualquer jeito? Às vezes eu fico olhando as coisas aqui na igreja. Eu estava ali sentado no banco e olhando aqui, vendo as cantoneirinhas em volta do púlpito, vendo, queridos, essa tábua da mesma cor, vendo aqui o aquário da bateria. Queridos, como Deus tem colocado aqui pessoas com espírito de excelência. Eu vejo a mesa da ceia. Queridos, que amor, que excelência. Você quer ser alguém bem sucedido?
Você quer ser alguém que as pessoas olham para você e falam: esse aqui eu não posso ficar sem. Muito pelo contrário, eu vou ter que promover ele. Porque eu vejo na vida dele um espírito de excelência. Peça para Deus esse espírito de excelência. Quem sabe você é a pessoa que faz aquelas coisas tudo de qualquer jeito. Quem sabe você é um gambiarreiro. Quem sabe você é o cara do provisório. Tudo que você faz é provisório. Deus nos chama para sermos excelentes. O segundo ponto que eu quero que você veja comigo da vida de Daniel, que os camaradas perseguiam. Agora aqui sim vai falar da perseguição. Então o príncipe e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Fidelidade. Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. As pessoas à nossa volta veem a nossa fidelidade a Deus. Olha que tremendo, queridos. O que nós vamos fazer contra esse cara? Não podemos fazer nada. Não podemos, não achamos culpa, não achamos nada nele, porque ele é fiel naquilo que ele faz. Ele é fiel ao Deus dele. Que tremendo, irmãos. Que tremendo. Ontem à noite eu fiquei maravilhado. Eu orava olhando essa palavra e eu fiquei maravilhado, irmãos. O que as pessoas olham quando veem, quando olham para você? Ele é fiel. Ele é excelente no que ele faz. Tem um espírito de excelência na vida dele. Eu vejo a fidelidade na vida dele. Lembra? Nós podemos causar duas coisas nas pessoas: o bom e o ruim, né? Feche os teus olhos. Se você já pegou o teu envelope, coloque no coração. Se não, faça o sinal com a tua mão, alguém vai levar para você. Eu queria te dar a oportunidade agora de expressar excelência e fidelidade. Excelência e fidelidade. Vamos colocar em prática isso na nossa vida. Excelência e fidelidade. Traz o envelope para mim, por favor, Leandro. Excelência e fidelidade. Excelência e fidelidade. Coloca o envelope no teu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós entendemos nessa manhã que temos que conhecer o nosso Deus cada dia mais. Saber que Ele é fiel. Saber que o Senhor é fiel para cumprir as promessas nas nossas vidas. Mas Deus, que no nome de Jesus, o Senhor olhe para nós e veja algo excelente. Que o Senhor olhe para as nossas células e veja a excelência. Que o Senhor olhe para a nossa adoração e veja a excelência. E que o Senhor veja e encontre a fidelidade em nós. Deus, encontra nesse lugar pessoas fiéis. Pessoas fiéis. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de ofertar. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ofertar com alegria, né? Deus ama quem faz com alegria. E eu quero nesse momento participar com vocês da Santa Ceia. Nós vamos ficar num distanciamento aqui na mesa, mas eu peço para que os obreiros, pastor, fiquem aqui conosco, né? Vamos ficar numa distância aproximada para que possamos participar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse momento, né? É o momento de renovarmos a aliança. A aliança que foi feita com sangue pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluias. Gostaria de convidar você a se colocar de pé neste momento. Abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Agora é um momento muito especial,
momento em que nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor Jesus. E Ele pediu para que fizéssemos isso até que Ele venha. Diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, alguns dias atrás nós pregamos a respeito da Páscoa. E eu falei por várias vezes, eu creio que os irmãos lembram, a respeito da necessidade do Cordeiro. É a vinda de Jesus. Existia algo que separava o homem de Deus. O homem não tinha acesso a Deus. Somente o sumo sacerdote, faria ali a entrega daquela oferta, daquele animal, o derramamento do sangue daquele cordeiro, para que então o pecado das famílias fossem perdoados. Mas o Senhor Jesus veio, entregou a vida dele na cruz. Então a Bíblia diz que esse véu foi rasgado de cima para baixo. E hoje nós temos um livre acesso a Deus. Olha que tremendo. E cada vez que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos então renovando esta aliança que foi feita com sangue. O suco da uva, apenas um suco, mas daqui a pouco vou orar e vou consagrar a Deus. E na nossa vida espiritual vai representar o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão, mistura de água, trigo, farinha, sal, a partir do momento que nós orarmos, vai representar na nossa vida espiritual o corpo de Cristo, que foi moído, surrado na cruz do Calvário por mim e por você. Então, quando nós fazemos isso, nós tomamos posse, nós renovamos a nossa aliança com o Senhor Jesus. Pastor, mas eu não posso fazer porque eu ouvi que para fazer precisa isso, precisa aquilo. Queridos, precisa você reconhecer que você está participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Mas eu tenho pecado, eu tenho falha. O versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma desse pão e beba do cálice. A ceia é do Senhor Jesus. A ceia não é do Templo das Águias. A ceia não é de uma denominação. Então eu quero que você, nesse momento, feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Tem algo em você que poderia impedir de participar desse momento tão maravilhoso? Peça perdão para Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós, porque somos falhos, somos pecadores, mas queremos fazer parte desta aliança. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós.
Nos livra da nossa carne, nos livra das pragas que querem nascer todos os dias no nosso coração, na nossa vida. Nos livra, Pai, do homem carnal e nos ajuda a se tornar espirituais. Nos ajuda, Pai, a viver cada dia mais aquilo que é eterno, como foi ministrado neste dia. Deus, no nome de Jesus, Pai, nos perdoa e nos faz dignos de participar desse momento tão especial, tão tremendo para as nossas vidas. Aleluias. Amém, Jesus. Aleluias. Eu quero que você, nesse momento, estenda as tuas mãos aqui para frente. Nós vamos orar pelo suco e pelo pão. Deus, no nome de Jesus, Pai, eu oro pelo suco da uva, que a partir de agora, no mundo espiritual, representa o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, nós consagramos esse suco a Ti, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira, Senhor, nós oramos pelo pão. O pão que nós, nesse momento, colocamos diante de Ti e consagramos ao Senhor, e na nossa vida espiritual, a partir deste momento, representa o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Eu também oro, Senhor, consagrando aqueles que estão fazendo nas suas casas, que também seja consagrado o suco e o pão, para que todos nós possamos fazer isso juntos, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que esse momento tão especial na nossa vida, que esse momento, Deus, tão tremendo, onde nós queremos renovar a aliança com o Senhor, mesmo nós não sendo dignos, mas a Tua graça, o favor imerecido de Deus, nos dá, Senhor, esta condição. Em nome de Jesus, Pai, que tenhamos um mês abençoado espiritualmente, que tenhamos um mês debaixo do cuidado, do amor, da graça do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos pela oportunidade que temos. Amém. Amém. Depois que você participar, eu convido você a dobrar o teu joelho. Eles vão colocar um louvor e eu peço que você adore a Deus, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Participamos todos do corpo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça. Glórias a Ti, Senhor. Pela minha vida, Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Nós vamos colocar de pé, participar. Somente pelo sangue. Aleluia. Glória a Deus. Agora é para valer. Participem todos do corpo e do sangue de Cristo. Amém. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve,
tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar. Somente pelo sangue. Você que está fazendo esse momento em casa, adore ao Senhor, abre o teu joelho, agradeça a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus, eu tenho certeza que todos nós, depois de participarmos, Senhor, da Santa Ceia, estamos fortificados no Senhor, espiritualmente, mas também fisicamente, Senhor. Fisicamente também sabemos que o Senhor é poderoso para nos fortalecer, nos gerar imunidade, nos fazer fortes no Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, digno de honra, de glória e de louvor tu és, Senhor. Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu mês, que seja um mês abençoado, um mês onde nós vamos viver o Dia das Mães, um mês tão especial, um mês onde Deus vai nos ajudar a se libertar de tantas coisas. Começou hoje com medo, eu sei que tem tantas situações em nós que precisam ser trabalhadas. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua família. Jesus te ama, Jesus te ama, você é especial para Deus. E quando bater qualquer dúvida, vai orar. Quando bater qualquer dúvida no teu coração, se aproxima de Deus, fala para Ele, abre teu coração. Ele vai estar sempre esperando para ouvir a tua voz. Ele vai estar sempre esperando para ouvir a tua adoração também. Amém? Coloque a mão no teu coração. Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque tivemos a oportunidade de adorar, de louvar. Tivemos a oportunidade de ouvir a tua palavra, de ser ministrados. Deus, que no nome de Jesus essa palavra continue surtindo efeito nas nossas vidas. E que em nome de Jesus, ó Pai, quando nós precisarmos, possamos colocar ela em prática. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz. Livra-nos do homem mau. Livra-nos de praga, doenças. Livra-nos de toda seta maligna. Livra-nos de toda amedrontação do inferno. Coloque em nós um espírito de ousadia. Em nome de Jesus, ó Pai. Que tenhamos um domingo e uma semana, a primeira do mês de maio, muito abençoados. No nome poderoso de Jesus. A nossa confiança está no Senhor. No nome de Jesus, Pai. Aqueles que porventura estão em casa, por algum motivo, Deus, seja com eles. Abençoa a casa deles. Abençoa a família deles. Ministra o teu propósito na vida deles. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Coloque as mãos em posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, vá em paz, viva o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.